Oi, amorindos e amorindas! Bom dia, tudo bem com vocês? Eu tenho uma história para contar hoje e é uma história de cientista. Quem gosta de história de cientista? É legal, né? Pensa aí, é muito legal. Pois é, eu vou chamar uma cientista muito especial, a professora Maravilha. Ela é muito estudiosa e ela lê, faz experiências, faz descobertas e tem histórias para contar das descobertas dela. Quem quer ouvir a história dela? Hein? Vamos chamá-la? Conta comigo aí, vai? Professora Maravilha! Agora pra cá. Professora Maravilha! Tô chegando. Professora Maravilha tá vindo e ela tem uma história para contar. Essa é a Professora Maravilha e essa é a Rafaela, a boneca dela. A Professora Maravilha estava me contando que tem uma história de mistério para contar. Quem quer ouvir essa história de mistério? Que mistério será esse? Então, senta que lá vem a história. A Professora Maravilha estava sentadinha lá no seu escritório, quando de repente, Professora Maravilha! A Professora Maravilha até levou um susto. Sabe o que que é? Eu estava lá nessa quarentena, sem nada para fazer, e fui mexer nos seus livros. E achei um livro de química. E aí, lendo, eu vi que falava que eu sou feito de um tal de átomo. Como assim? Eu sou feito de um tal de átomo? Eu não sou feito de átomo, não. Eu sou feito de feltro, lã, enchimento. E não desse tal de átomo. Aliás, que é isso? Átomo? A professora Maravilha começou a rir e falou: calma, Rafa, senta aqui que eu vou te explicar. E as duas ficaram ali, quietinhas, que eu vou te contar. Os átomos, tá vendo? Aqui, essa é a tabela periódica. Nessa tabela periódica, nós temos 118 elementos. E esses são todos os elementos que já foram descobertos pelos cientistas até hoje. Tudo que a gente conhece é formado por eles. Tudo que é matéria é formado por eles. Aliás, deixa eu te falar, matéria, a gente vai dizer que é tudo aquilo que tem massa, que a gente põe lá na balança e que ocupa lugar no espaço. Entenderam? Então, vou repetir. Matéria vai ser tudo aquilo que tem massa, que a gente põe na balança lá para medir e que ocupa lugar no espaço. Não importa se esse lugar é grande ou bem pequenininho e se essa massa é grandona ou bem pequenininha. Se tiver isso, é matéria. Mas, se não tiver massa, não é matéria. Mas essa é uma outra história. Então, vamos lá. Tudo que é matéria é constituído por os átomos. Esses são os elementos químicos, os 118. E os átomos são a representação desses elementos químicos. Podemos dizer que os átomos seriam representados por pequenas bolinhas. Teve um cientista chamado Dalton que falou que a gente poderia pegar uma partezinha, dividir, até não dividir mais, e então isso seria o átomo. Esses átomos são uma representação. Então eu vou dizer aqui, por exemplo, as bolinhas, as branquinhas, seriam a representação do elemento hidrogênio. Existem infinitos átomos do elemento hidrogênio. As bolinhas azuis seriam a representação do elemento oxigênio. Também existem infinitos átomos de elemento oxigênio. As bolinhas vermelhinhas, imagina que é a representação do elemento ferro. E existem infinitas bolinhas de ferro. E assim como todos os outros, cada um teria um tipo de bolinha, nenhuma seria igual, tá? E teriam várias bolinhas de um mesmo tipo. As bolinhas iguais são sempre do mesmo elemento químico. A Rafa pensou, e então ela falou: mas professora Maravilha, quando eu olho para mim, eu não fico vendo um monte de bolinha. A professora Maravilha então explicou: Rafa, é porque os átomos, eles são tão pequenininhos, que não é possível ver. A Rafa então pensou: se eu não vejo,
Isso tá parecendo história da carochinha. Eu não tô acreditando. Então a professora explicou. Rafa, pensa comigo. Lembra que eu falei que as bolinhas são a representação dos elementos químicos? Vou te falar. Imagina essa combinação aqui, ó. Eu vou juntar duas bolinhas que representam o elemento químico hidrogênio com uma bolinha que representa o elemento químico oxigênio, ok? E vamos juntar essas bolinhas numa combinação bem específica. Quando a gente junta as bolinhas numa combinação bem específica, a gente chama de moléculas. E essas moléculas é que formam as substâncias. Várias moléculas de um mesmo tipo formam substância. A gente não consegue ver os átomos, a gente não consegue ver as moléculas, mas a gente vê a substância que ela forma. Você não vê a água que você bebe? A Rafa pensou. É verdade, ela via a água que ela bebia. Então, se você vê a água, é porque você vê aquela substância. Agora, você vai imaginar como essa substância se forma, mesmo que você não veja, entendeu? Os cientistas nem sempre precisam ver algo para eles fazerem as suas teorias. Na verdade, quase nunca dá para ver. Inclusive os átomos, que não dá para ver nem com o microscópio mais potente de todos. Entenderam? Então é assim. Os cientistas, para fazerem as suas teorias, eles observam os fenômenos que acontecem na natureza. Quando tem algo que eles observam, que eles não conseguem entender, eles ficam analisando aquele fenômeno, observando, tipo detetive, mirando ali. E aí eles vão analisando e anotando as observações. Vão anotando e vai vendo o que dá certo, fazem experimentos para ver se aquilo é verdadeiro. Quando eles juntam todas aquelas observações, é que eles fazem uma teoria. E aí é a partir dessa teoria que a ciência se desenvolve. Rafa pensou, mas ela não estava acreditando ainda muito naquilo. A professora Maravilha, então, pegou uma caixa. Pediu para que a Rafa pegasse aquela caixa. E falou assim, Rafa, você acha que tem alguma coisa nessa caixa? A Rafa olhou e falou assim, tem, posso abrir? A professora Maravilha disse que não podia. Então a Rafa balançou, sacudiu, e aí a professora Maravilha falou assim, agora sacode bem devagarzinho e vai imaginando o que tem aí dentro. A Rafa então pegou, rolou, percebeu que tinha algo de metal pelo barulho, percebeu que tinha uma bolinha, porque rolava, e tinha algo pesado, parecia de madeira. A professora Maravilha então mostrou, tá vendo? Você está fazendo uma classificação. Isso é uma classificação. Quando a gente pega, observa, analisa, e você fez uma teoria aí do que são as coisas que estão dentro da caixa. Você viu se realmente tem uma bolinha? A Rafa pensou, não. Mas o que te levou à conclusão que tinha uma bolinha? Porque algo estava rolando, disse a Rafa. Então, isso são evidências. A Rafa estava começando a entender aquilo. E por que você disse que tinha algo de metal? Porque ouviu barulho de metal, de coisa metálica batendo. Você viu se era de metal? Não, a Rafa respondeu. Isso são evidências, como algo de madeira pesado que você viu. Você não precisou olhar para você fazer uma classificação do que tem ali. Os cientistas também fazem isso. Nem sempre a gente precisa ver algo para aquilo existir realmente. Os cientistas fazem observações, classificam suas observações para daí então virar uma teoria. Entendeu? A Rafa estava começando a entender aquilo, né, Rafa? Quando de repente o celular da professora Maravilha tocou. A professora Maravilha foi olhar e ver o que ela queria que estava tocando. Quem será que estava chamando ela? Era o Marcos, um amigo delas, que sempre tem muitas dúvidas e pergunta para a professora Maravilha. A Rafa já olhou e falou assim, o Marcos deve estar inventando história. A professora Maravilha disse que ele falou assim, tem um mistério a ser resolvido. O mistério do lixo desaparecido.
A Rafa olhou e falou assim: o Marcos não tem mistério mais para inventar, não? Mistério de lixo que desaparece? Como é isso? Bom, a professora Maravilha falou. Ele diz que toda quinta-feira eles colocam o lixo lá fora. Ainda mais com essa quarentena, tá tendo um monte de lixo. E que aí, simplesmente, no outro dia, não tem lixo. A Rafa olhou e falou assim: é porque o lixeiro pega, né? Pronto, já se resolveu o mistério. Mas a professora Maravilha disse que o Marcos passou a madrugada inteira acordado, olhando da janela do apartamento para ver se alguém passava para pegar o lixo. Mas ele não viu ninguém. A Rafa até ficou decepcionada. Poxa, ela estava achando assim o máximo, que ela já era a melhor detetive de todas. E como assim? Ela não descobriu. Mas então, o Marcos mandou tudo o que ele observou durante essa madrugada. Primeiro, ele ouviu que mais ou menos às 5 da manhã ouvia um barulho de caminhão lá na rua dele. Viu também que nesse horário o cachorro começou a latir de todos os vizinhos e que também dava para ouvir um assovio, mas não dava para ver ninguém. Aí a Rafa pensou e não conseguiu formular nenhuma teoria, não. Mas a professora Maravilha falou: mas Rafa, tá tão clara a resposta? A Rafa pensou: clara naquele momento, estava só a parte branquinha do ovo. Ela continuou pensando. E a professora Maravilha falou assim: Rafa, se tem um caminhão, quem é que dirige esse caminhão? A Rafa pensou: uma pessoa. Se alguém assovia, quem assovia? Uma pessoa. E quem pega o lixo? A Rafa pensou: o lixeiro. Então, era o lixeiro que estava pegando aquele lixo, mesmo que eles não conseguissem ver aquele lixo. A Rafa não gostou muito da resposta, ficou meio triste. Ela queria mais explicações. E se fosse uma lixeira? Lixeira, Rafa. Lixeira é objeto. Não, uma lixeira mulher. E se ela tivesse cabelos longos? E se ela fosse alta, baixa? A professora Maravilha então explicou para a Rafa que ela teria que fazer mais observações. Aí ela poderia saber mais sobre o lixeiro ou a lixeira que pegava o lixo. E que da mesma forma que eles fizeram observações para descobrir o mistério do lixo desaparecido, assim também são os cientistas. Inclusive agora, que não dá para ver esse coronavírus, né? Mas que infelizmente ele traz evidências muito tristes de que ele existe. Porque pessoas estão morrendo, estão ficando doentes. Mas os cientistas continuam fazendo muitas observações para chegar às suas teorias. E tomara que ao fim dessa teoria seja uma vacina, não é? Gostaram da história? Tchau, pessoal!